O que você faria se sua fé o tornasse um alvo? Em Jerusalém, o silêncio não era paz, era medo. Portas sendo arrombadas, famílias arrancadas de suas casas e um homem, movido por uma fúria implacável, decidido a apagar um nome da história: Jesus. Mas o que Saulo não sabia era que, ao tentar esmagar a igreja, ele estava apenas espalhando o fogo. Hoje você vai descobrir como o maior pesadelo dos cristãos se tornou o combustível para mudar o mundo. A morte de Estevão ainda ecoava nos corações quando Jerusalém foi tomada por um medo silencioso e cortante. A fé recém-nascida passou a ser caçada sem descanso e a cidade que antes ouvira palavras de esperança, agora assistia a portas sendo arrombadas e famílias sendo arrancadas de seus lares. Cumpria-se o que estava escrito: todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Atos 8:1. A dispersão não era fuga covarde, mas sobrevivência em meio à violência. No centro dessa tempestade, levantava-se Saulo, movido por um zelo que não conhecia misericórdia. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8:3. Mais tarde, ele mesmo revelaria a intensidade dessa fúria. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. Encerrei muitos dos santos nas prisões e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Atos 26, 9, 11. O sangue derramado não foi isolado, pois o próprio Saulo confessou. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Atos 26, 10. A igreja sangrava, mas ainda respirava. Foi nesse tempo de perigo que Nicodemos deixou de lado o medo que por anos o silenciara. Ele, membro respeitado do Sinédrio, carregava no íntimo uma verdade que não mais podia ser sufocada. Os sinais realizados por Jesus haviam quebrado suas defesas, e a certeza de que ele era o enviado de Deus se tornara incontornável. Orgulhoso demais para um apoio público, buscara o Mestre em segredo, numa noite carregada de perguntas. Ali ouvira o plano da salvação ser revelado com clareza, mas seu coração ainda lutava. A verdade permanecera guardada, quase sem frutos visíveis, enquanto ele, em silêncio, freava decisões injustas dentro do concílio. Porém, quando Cristo foi erguido na cruz, aquelas palavras antigas voltaram com força viva. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. O medo perdeu espaço, o orgulho se quebrou, e Nicodemos viu claramente o que antes apenas suspeitava. Em Jesus estava o Redentor do mundo. Ao lado de José de Arimateia, Nicodemos não se escondeu quando o corpo de Jesus foi retirado da cruz. Ambos assumiram o peso que os discípulos, paralisados pelo medo, não conseguiam carregar. Foram eles que custearam o sepultamento do Mestre, oferecendo honra onde o mundo oferecera desprezo. Naquela hora sombria, a coragem desses homens ricos e respeitados tornou-se instrumento decisivo, pois puderam fazer pelo Cristo morto o que os pobres discípulos jamais conseguiriam. Sua posição e influência serviram como escudo contra a fúria dos sacerdotes e príncipes. E quando a mesma hostilidade voltou-se contra a igreja nascente, Nicodemos já não era o homem cauteloso das noites silenciosas. Ele se levantou em defesa dos irmãos, fortaleceu a fé dos discípulos e usou seus bens para sustentar a obra em Jerusalém e impulsionar o avanço do Evangelho. Os que antes o reverenciavam passaram a persegui-lo e zombar dele. Seus recursos diminuíram, sua reputação foi ferida, mas sua fé não vacilou. Tornou-se pobre segundo o mundo, porém permaneceu firme, porque agora sua segurança não repousava em honra humana, mas na verdade que havia abraçado. A violência que caiu sobre a igreja de Jerusalém, embora dolorosa, tornou-se um poderoso impulso para o Evangelho. Até então, a palavra prosperara ali com êxito visível, e esse sucesso escondia um perigo silencioso.
o de os discípulos se acomodarem, esquecidos da ordem do Salvador de levar a mensagem a todo o mundo. Em vez de preparar os novos convertidos para anunciar a boa nova aos que ainda não a tinham ouvido, muitos passaram a concentrar suas forças apenas na defesa da igreja local. Aos poucos crescia o risco de se contentarem com o que já havia sido alcançado. Para quebrar essa estagnação espiritual e espalhar seus representantes por outras regiões, Deus permitiu que a perseguição avançasse. Arrancados de Jerusalém, privados de segurança e conforto, os crentes foram lançados às estradas com a fé como único abrigo. E assim, aquilo que parecia derrota revelou-se movimento divino, pois, expulsos da cidade, eles iam por toda parte anunciando a palavra, levando consigo não apenas uma doutrina, mas uma experiência viva que ninguém podia mais silenciar. Entre aqueles que haviam recebido do Salvador a ordem solene, portanto, ide, ensinai todas as nações, Mateus 28:19, estavam muitos que jamais ocupariam posições de honra aos olhos do mundo. Eram homens e mulheres simples, moldados pela vida dura, mas transformados por um amor profundo e obediente. Tinham aprendido a amar o Senhor não apenas pelas palavras, mas pelo exemplo silencioso de serviço e entrega total. A esses humildes, assim como aos discípulos que caminharam com Jesus durante seu ministério terreno, foi confiado o encargo mais precioso que alguém poderia receber. Eles carregavam a mensagem capaz de mudar destinos eternos. Não foram escolhidos por eloquência ou poder, mas por disposição em viver o mesmo espírito de abnegação que viram no Mestre. Sobre ombros aparentemente frágeis, repousava agora a responsabilidade de levar ao mundo as boas novas da salvação por meio de Cristo, não como teoria distante, mas como vida vivida, sentida e testemunhada em cada passo. Espalhados pela perseguição, eles não se dispersaram em medo, mas avançaram com um zelo missionário ardente. A dor da perda foi transformada em urgência santa, e a consciência da missão tornou-se mais clara do que nunca. Sabiam que traziam consigo o pão da vida para um mundo faminto, e o amor de Cristo os constrangia a repartir esse pão onde houvesse necessidade. O Senhor operava por meio deles, confirmando a mensagem com poder visível. Por onde passavam, os doentes eram curados, os aflitos encontravam esperança, e aos pobres era anunciado o Evangelho. Entre esses estava Filipe, um dos 7 diáconos, que também fora expulso de Jerusalém. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As multidões ouviam com atenção profunda, pois viam os sinais que acompanhavam suas palavras. Os espíritos imundos saíam de muitos, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E o resultado não foi apenas espanto, mas transformação, pois havia grande alegria naquela cidade. A semente lançada por Cristo junto ao poço de Jacó não havia sido esquecida. A mensagem dita à mulher samaritana atravessara o tempo e continuava viva. Depois de ouvir suas palavras, ela correra à cidade com o coração em chamas, clamando: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?" Movidos por aquele testemunho simples e verdadeiro, muitos foram até Jesus, ouviram-no e creram nele. O desejo por mais verdade foi tão intenso que lhe pediram que permanecesse com eles. Por 2 dias ele ficou ali, e o resultado foi ainda mais profundo, pois muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Aquela antiga rivalidade entre judeus e samaritanos começou a ruir diante do poder do Evangelho. Assim, quando os discípulos foram expulsos de Jerusalém, alguns encontraram em Samaria um refúgio inesperado. Os samaritanos acolheram os mensageiros da fé, e os judeus convertidos colheram frutos preciosos justamente entre aqueles que antes eram considerados inimigos irreconciliáveis. O trabalho de Filipe em Samaria floresceu de maneira tão evidente que ele sentiu a necessidade de pedir auxílio aos irmãos em Jerusalém. Diante do avanço do Evangelho além das fronteiras conhecidas, os apóstolos passaram a compreender com mais clareza o alcance das palavras do Mestre. Ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Enquanto ainda estava em Samaria, Filipe recebeu uma ordem que mudaria novamente o rumo de sua caminhada. Um mensageiro celestial lhe disse que fosse para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Não houve questionamento nem demora. A resposta foi imediata e simples. E levantou-se e foi. Filipe não hesitou, porque já havia aprendido que a vontade de Deus não se discute, obedece-se. Cada passo dado em submissão o conduzia, mesmo sem saber, a encontros preparados pelo céu. O caminho silencioso foi interrompido por uma cena preparada no invisível. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Não era um viajante comum. Sua posição lhe concedia autoridade e influência, e Deus via além do momento presente. Sabia que, ao receber a luz, aquele homem a levaria consigo a lugares onde os apóstolos jamais chegariam. O céu acompanhava cada passo daquele buscador sincero. Anjos o cercavam e o Espírito Santo conduzia silenciosamente seu coração ao Salvador. O Senhor, que lê os pensamentos mais profundos, preparou o encontro exato entre a pergunta e a resposta. Nada foi fruto do acaso. O mesmo Deus que despertara o desejo no coração do etíope, agora colocava ao seu lado alguém capaz de guiá-lo com clareza e verdade até a luz plena. Filipe sentiu a direção com nitidez irresistível. Chega-te, disse o Espírito, e ajunta-te a esse carro. Atos 8:29. Sem hesitar, ele se aproximou e lançou a pergunta que abriu as portas da revelação. Entendes tu o que lês? A resposta revelou humildade e sede espiritual. Como poderei entender se alguém me não ensinar? E o etíope lhe rogou que subisse e se assentasse com ele. Atos 8:31. A passagem lida falava do servo sofredor. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Atos 8:32-33. Com o coração tocado, o eunuco perguntou: de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Atos 8:34. Então, naquele carro simples, à beira do caminho, Filipe abriu as Escrituras e, começando naquela mesma passagem, lhe anunciou a Jesus. Atos 8:35. O coração daquele homem vibrava a cada palavra, como terra sedenta ao sentir a primeira gota de chuva. As Escrituras, antes veladas, agora ardiam com sentido vivo, e quando o discípulo concluiu, a decisão já estava madura. A posição elevada que possuía não foi usada como escudo contra a verdade. Pelo contrário, tornou-se pequena diante da luz recebida. Enquanto seguiam pelo caminho, chegaram junto a uma porção de água, e o eunuco, tomado por santa urgência, disse: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu com a simplicidade da fé genuína: É lícito se crês de todo o coração. E a confissão saiu clara, firme, sem reservas. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o carro parou, ambos desceram à água e ali, longe dos templos e dos olhares humanos, o homem foi batizado. Ao saírem da água, algo extraordinário aconteceu. E o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Atos 8:36-39. A alegria que agora o conduzia não dependia mais de explicações, pois a verdade havia se tornado experiência viva. Filipe foi encontrado em Azoto e, passando de cidade em cidade, anunciava o evangelho até chegar a Cesareia, enquanto o etíope seguia levando consigo uma chama que iluminaria outros corações.
Aquele homem representava uma multidão espalhada pelo mundo. Pessoas que leem as Escrituras com sinceridade, mas sem compreensão plena. Há muitos que erguem os olhos ao céu em busca de sentido, graça e direção. Suas orações silenciosas, suas lágrimas ocultas e suas perguntas não formuladas ecoam diante de Deus. Estão no limiar do reino, aguardando apenas que alguém os alcance no momento certo. Um anjo guiou Filipe até aquele que buscava a luz, e o mesmo acontece ainda hoje com todos os que permitem ao Espírito Santo conduzir seus passos, santificar suas palavras e moldar seu coração. O anjo poderia ter feito a obra sozinho, mas esse nunca foi o plano divino. Deus escolheu agir por meio de pessoas comuns, chamando homens e mulheres a serem pontes vivas entre o céu e a terra, para que outros encontrem a verdade não apenas em palavras, mas em encontros preparados por Ele. Ao longo dos séculos, os crentes jamais estiveram ausentes da missão confiada aos primeiros discípulos. Cada pessoa que recebeu o Evangelho recebeu ao mesmo tempo uma verdade sagrada que não poderia ser guardada apenas para si. A fé sempre avançou por meio de homens e mulheres dispostos a repartir aquilo que transformou suas próprias vidas. Os fiéis de Deus, em todas as gerações, levantaram-se como missionários destemidos, consagrando seus recursos, sua influência e seu tempo para a honra do seu nome. Seus talentos não foram enterrados, mas colocados em movimento, usados com sabedoria e entrega no serviço divino. Nada disso foi feito por obrigação vazia, mas por gratidão profunda. O testemunho silencioso dessas vidas mostra que o Evangelho não se sustenta apenas por palavras, mas por ações coerentes, marcadas por fidelidade, renúncia e amor prático que ultrapassa barreiras e atravessa épocas. A obra altruísta dos cristãos do passado permanece como uma lição viva e um chamado urgente. Os membros da Igreja de Deus são convidados a separar-se de ambições que prendem o coração à terra e a seguir os passos daquele que andou fazendo o bem. Um coração cheio de simpatia e compaixão não permanece indiferente diante da dor humana. Ele se move, serve, acolhe e fala do amor do Salvador aos que ainda não o conhecem. Essa obra exige esforço constante, sacrifício e perseverança, mas jamais é infrutífera. Onde há serviço sincero, vidas são alcançadas e transformadas. A influência que acompanha a prática fiel da missão divina não pode ser contida, porque carrega consigo o poder de Deus. Aqueles que se dedicam de todo o coração verão o resultado mais precioso que existe: almas encontrando redenção e esperança eterna. Essa responsabilidade não repousa apenas sobre o ministro ordenado. Todo aquele que recebeu a Cristo foi chamado a cooperar na salvação de outros. A voz que um dia disse "Vem", agora ecoa por meio de todos os que ouviram esse chamado. O Espírito e a esposa dizem "Vem", e quem ouve diga "Vem". Apocalipse 22:17. O convite é coletivo e a missão pertence à igreja inteira. É um erro fatal imaginar que a obra de alcançar almas depende exclusivamente do ministério formal. Deus deseja enviar à sua vinha muitos que nunca receberam imposição de mãos, mas que foram tocados pelo Espírito. Os líderes da igreja são chamados a encorajar esses obreiros humildes e consagrados, reconhecendo que a missão do Salvador foi confiada a todos os que creem em seu nome, para que o Evangelho continue avançando com poder, simplicidade e vida. Há uma multidão que já ouviu a mensagem de salvação, mas permanece parada, como trabalhadores que passam o dia inteiro observando a vinha à distância. Centenas, talvez milhares, seguem o tempo escorrendo sem perceber que o chamado ainda ecoa. A esses, Cristo dirige a mesma pergunta penetrante: por que estáis ociosos todo o dia? E, sem demora, acrescenta o convite que não admite adiamento: ide vós também para a vinha. Muitos não respondem porque acreditam estar dispensados por não ocuparem púlpitos ou posições visíveis. Esse engano paralisa forças preciosas. Existe uma obra vasta, urgente e decisiva acontecendo fora dos púlpitos, aguardando mãos dispostas e corações consagrados.
O campo é amplo, as necessidades são profundas e o chamado não é restrito a alguns poucos, mas estendido a todos os que ouviram a voz do Senhor e foram alcançados por sua graça transformadora. Por muito tempo, Deus tem esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, não como um impulso passageiro, mas como um modo de viver. O plano divino nunca foi que apenas alguns trabalhassem enquanto outros observassem. Cada pessoa é chamada a cooperar segundo a habilidade recebida, ocupando seu lugar na missão. Quando os membros da igreja se levantarem para cumprir a obra designada nos campos necessitados, tanto próximos quanto distantes, a mensagem avançará com rapidez irresistível. Não será a força humana que produzirá esse resultado, mas a união entre obediência sincera e poder divino. Então, aquilo que hoje parece demorado se cumprirá com clareza e autoridade, pois este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nesse dia, o esforço fiel de cada crente revelará que nenhuma entrega foi em vão, e o retorno do Senhor será a resposta final ao trabalho realizado na vinha. A história que vimos hoje não terminou nos livros de Atos. Ela continua sendo escrita agora, através da minha e da sua vida. Assim como Filipe e Nicodemos, você também foi chamado para não ficar parado enquanto o mundo busca por respostas. Muito obrigado por acompanhar este estudo até o final. Se essa mensagem tocou seu coração, não saia daqui sem deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e deve chegar a mais pessoas que, como o etíope no deserto, estão buscando a verdade. E se você quer continuar crescendo na fé e conhecendo histórias que transformam, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, a vinha é grande e o Senhor conta com você. Até a próxima!